Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com as vossas vidas. Ao som de Ruama, fala comigo, ou melhor, ao som de Ruama, que bom te encontrar. Que bom te encontrar uma vez mais no Por Dentro da Palavra. Ter você aqui para mim é um motivo de grande alegria. Deus abençoe a sua vida. Você segue a Jesus? Pastor, mas que pergunta? É claro que eu sigo a Jesus. Eu vou nos cultos todos os dias, eu dou o meu dízimo e de vez em quando eu ainda dou aquela oferta para os pobres. É claro que eu sigo a Jesus. Que pergunta mais absurda. Mas que tipo de seguidor você é? Quando lemos o Evangelho, nós percebemos que Jesus tinha dois tipos de seguidores. Ele tinha a multidão e ele tinha os discípulos. A palavra multidão, existe duas palavras no Novo Testamento grego para referir-se à multidão. Existe o termo oklos e o termo paletos. Oklos é populacho, turba, quantidade inquantificável de pessoas. Enquanto o termo paletos é uma quantidade imensurável, quantificável. Com algum esforço até você poderia contar. Quase todas as vezes que a Bíblia utiliza a palavra multidão para referir-se àqueles que estavam seguindo a Jesus, ela usa o termo oklos. A multidão se aglomerava, queria estar perto, o Messias havia chegado, a esperança messiânica era algo latente, patente, evidente nos dias do Novo Testamento. Mas entre a multidão havia os discípulos. A palavra discípulo vem do termo matetes, e significa aquele que aprende ou aquele que está aprendendo, aquele que adere ao ensinamento. O Taylor diz que o termo matetes pode ser também tido como aderente, aquele que adere a um conjunto de ensinamentos. Entre a multidão existiam os discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 7 até o 12, ilustra bem isso. Um discurso tanto quanto que para alguns incompreensível. Jesus ele se afasta da multidão e manda que os discípulos tivessem um barquinho preparado, porque a multidão comprimia. Percebam que Jesus ele atraía as multidões, mas ele queria estar perto dos seus discípulos. É evidente isso em João capítulo 6, a partir do versículo 54, quando a Bíblia diz que Jesus dá um dos discursos mais duros da sua vida. Pesado, ele olha para a multidão e diz: olha, vocês precisam comer a minha carne. Tu já imaginou isso? Como assim comer a sua carne? Um canibalismo? E a multidão se entreolha e dá a hashtag vazou, hashtag partiu casa. E quando os discípulos pensavam que ele ia ter um discurso mais ameno, mais condescendente, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês querem se retirar com eles também? Pedro olha para o teu Senhor, para o nosso Senhor e diz: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Perceberam qual a diferença entre o discípulo e a multidão? Não está tão confuso agora. A multidão quer bens, a multidão quer comida, a multidão é ávida por espetáculo. O discípulo não. O discípulo segue o Cristo por quem o Cristo é. A multidão quer coisas quantificáveis, mensuráveis. A multidão é ávida por espetáculo. O discípulo quer palavra de vida eterna. Você segue a Jesus? Foi a minha primeira pergunta. Você segue a Jesus de fato? Mas você segue ele como multidão ou como discípulo? Será que você vai para o templo apenas em busca de algo material ou você quer palavra de vida eterna? A minha oração é que Jesus Cristo toque na sua vida, você que está tendo acesso a esse vídeo, que se porventura você tem sido multidão até hoje, você possa sair desse estado de utilitarismo, desse pragmatismo espiritual e entra na radicalidade do discipulado. Ser discípulo. Que interessante. Mateus diz que Jesus despediu a multidão, chamou os discípulos e deu-lhes poder. A multidão pode até receber bênção, mas somente o discípulo recebe poder. Fique com Deus e por dentro da palavra. Deus abençoe você.